Eu quero compartilhar com você uma palavra nesse momento que pode ser resumido na seguinte frase: ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Tenha a sua igreja em alta estima. Valorize a sua igreja. Hoje é dia 30 de outubro e um dos textos do nosso plano de leitura anual da Bíblia é 1 Timóteo capítulo 1. No capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo diz que pediu que Timóteo ficasse em Éfeso para ajudar a igreja, para corrigir a igreja, para dar instruções à igreja. E no versículo 5 ele diz que o objetivo era que as pessoas se amassem, tá? Ele fala que o objetivo era um amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência. As pessoas estavam perdendo de vista o que era o principal e estavam entrando em discussões ou em ideias, em pensamentos dos mais diversos e estavam deixando de lado o amor genuíno uns com os outros. Paulo deixa Timóteo em Éfeso para aumentar o amor daquela igreja. Porque uma igreja sem amor não é nada. A grande questão é que quando eu falo ame a sua igreja, eu quero dizer ame as pessoas, tá? Olhe para as pessoas, converse com elas. Você não tem condições de afirmar nada sobre a igreja sem conhecer as pessoas. Se você não se sentar no sofá com as pessoas, não conversar com elas, não olhar na cara delas, não entender os medos, as dificuldades, os traumas, você não tem condições de falar nada acerca da igreja. Porque, como nós afirmamos muito claramente, a igreja é uma congregação de pessoas. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma pessoa jurídica, a igreja não é uma instituição, a igreja é um grupo de pessoas. Então, quando eu falo que a igreja é difícil, estou falando que as pessoas são difíceis. Eu estou falando que aquele meu irmão, o meu irmão Emanuel, o meu irmão Tony, o meu irmão André, o meu irmão Cláudio, eles são difíceis. Quando eu falo que uma igreja é fria ou que uma igreja é indiferente, quando eu falo que falta amor na igreja, eu estou falando que falta amor na minha irmã, que falta amor no meu irmão. E normalmente, quando falamos isso, estamos sempre falando dos outros, não é? Quando eu falo que falta amor na igreja, nunca falta amor em mim. Eu estou transbordando de amor, mas eu estou fazendo afirmações sobre pessoas. E quando nós fazemos essas afirmações, nós estamos dando muito mais importância para ideias que estão na nossa cabeça ou para experiências que nós já tivemos antes ou em outros lugares, do que para a igreja, do que para as pessoas de fato. Ame a igreja significa ame as pessoas. Ame a história das pessoas, ame o histórico das pessoas. Porque quando você amar as pessoas, você vai entender as limitações delas, as dificuldades delas. E você vai entender também que muito dos julgamentos ou pré-julgamentos que fazemos acerca da igreja tem a ver conosco e não com a igreja. Tem a ver com as nossas ideias e não com a igreja. São fantasmas, são espantalhos que nós muitas vezes alimentamos na nossa cabeça, mas que não tem nada a ver com a igreja. Muitas vezes eles são fruto de experiências passadas que tivemos, de 10 anos atrás. Mas o tempo passou, a igreja é outra, o momento é outro, o pastor é outro. Mas nós ainda estamos presos àquelas experiências que tivemos. Na nossa igreja, isso acontece claramente com muitos irmãos que fazem comentários acerca da igreja que não tem mais a ver com esse momento. Mas eles ainda não conseguiram se desapegar disso. E o pior é que eles acabam
passando isso para outros que estão chegando, que começam a fazer comentários e avaliações e julgamentos acerca da igreja, mas eles nem mesmo conhecem essa igreja. Eles nem mesmo conversam com a igreja. Isso vale, inclusive, para muitos que já estão há 10 anos na igreja. Mas que, se você for perguntar, nunca, assim, tem membros que já estão há 10 anos na igreja e você ainda não foi na casa deles. Você nunca se sentou com eles para conversar. E se você não fez isso, você não conhece a igreja da qual você faz parte. Para nós amarmos a igreja, precisamos conhecer as pessoas. Precisamos nos interessar pelas pessoas. Precisamos tirar, jogar luz nos fantasmas, nos espantalhos que nós fazemos acerca da igreja e substituí-los por conhecimento real, por amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência. Então, meu irmão, eu queria perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você ama a igreja? A segunda pergunta talvez seja mais importante do que essa, porque ela é um pouquinho mais objetiva. Você tem a igreja em autoestima? Sabe o que isso significa? Imagine que chegue alguém na igreja, alguém de um passado complicado, terrível, alguém que era um criminoso, ou alguém que é um bêbado, alguém que uma menina que era prostituta, por exemplo. Essa pessoa chega na nossa igreja. Você vai conversar com ela. O que você fala para ela? Sabe, quem tem a igreja em autoestima chega para essa pessoa e fala assim, meu irmão, minha irmã, moça, rapaz, seja bem-vindo. Você escolheu o melhor lugar dessa cidade para estar. Se você quer mudar de vida, se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, não tem melhor lugar em Vespasiano para você estar do que nesta igreja. Fique aqui, continue aqui. Tem coisas que você não vai entender, mas continue aqui que você vai entendê-las. Essa igreja é o melhor lugar da cidade para você. Isso é ter a igreja em autoestima. Tá? Você sabe de algumas limitações que o pastor tem. Você sabe de dificuldades que os irmãos enfrentam. Mas você sabe que há amor nessa igreja. Há amor nessa igreja. Há muito amor nessa igreja. E com cada pessoa que chega, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai se transformando e sendo transformado. Eu falei para as 2 irmãs que foram batizadas recentemente. Vocês abençoam a nossa igreja. Porque nós abençoamos vocês, o pastor abençoa vocês, mas vocês trazem novas experiências para a igreja, vocês trazem novos desafios para a igreja, e com os desafios que vocês trazem, vocês nos fazem crescer, vocês nos tornam melhores. E a cada pessoa que chega, se nós recebermos amanhã uma pessoa viciada em drogas, um alcoólatra, essa pessoa traz desafios para a igreja. E nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos lutar com as nossas próprias limitações, sejam elas de ordem espiritual, emocional, intelectual, que seja. A gente vai ser desafiado e a gente vai crescer, por cada pessoa traz essa realidade. Isso é ter a igreja em autoestima. Você reconhece as dificuldades que você mesmo tem, as limitações que você mesmo tem. Mas você sabe, cara, essa igreja é o melhor lugar nessa cidade para prostitutas, homossexuais, viciados em drogas, ateus, agnósticos, sei lá quem, corruptos, criminosos. Pessoas que sentem o peso do pecado sobre os ombros e em algum momento eles pensam, cara, eu preciso mudar de vida, mas eu já tentei mudar de vida 1000 vezes e não consegui. Mas eles veem a luz da igreja acesa
e fala, cara, eu vou ir naquela igreja. Tivemos um visitante esses dias que chegou assim. Ele saiu e queria ir numa igreja. E passou na quinta-feira e ele viu as luzes acesas. E falou, é naquela igreja que eu vou. E foi. É isso. Você vai cumprimentar essa pessoa depois do culto e ela fala para você dos fantasmas, dos demônios, da desgraceira que é a vida dela. E você abraça ela e diz, que bom que você veio, porque essa igreja é o melhor lugar para você. Se você não tem ainda esse amor por essa igreja, se você não tem ainda essa autoestima por essa igreja, eu quero convidar você a orar e mudar isso no seu coração, porque senão você se torna um obstáculo, você se torna um fator que vai dificultar que pessoas venham para essa igreja. Você se torna um empecilho, uma pedra de tropeço. Então não seja, meu irmão, não seja. A igreja tem desafios e tem limitações, e as principais delas estão na sua vida, como estão na minha vida. E é quando nós crescemos, é quando nós melhoramos, é quando nós lutamos com as nossas limitações, que a igreja é transformada e que a igreja se torna o melhor lugar da cidade para o pior dos pecadores. Ame a sua igreja. E que Deus nos abençoe.